O buraco negro cresce até ficar fora de controle. Microscópios e tubos em direção ao abismo negro. Em apenas alguns minutos, o buraco negro envolveu todo o nosso planeta. Depois, cresce o suficiente para consumir a Lua e Marte. O buraco negro agora é mais pesado do que qualquer coisa em nosso sistema solar. Todos os planetas começam a circundá-lo, antes de se tornarem alimento para o monstro. Por fim, até o Sol se extingue na barriga da fera. Bom, me pareceu muito sombrio. Não se preocupe, não é assim que este cenário se desenrolaria na vida real. Nossos cientistas podem realmente ser capazes de criar um buraco negro, mas é muito mais seguro do que isso. O esforço para fazer um buraco negro é liderado por cientistas que trabalham em Genebra, em algo chamado Grande Colisor de Hádrons. Essa máquina basicamente faz as partículas se moverem em alta velocidade até que colidam. Quando isso acontece, elas liberam muita energia e criam muitos efeitos interessantes. Os cientistas acreditam que a energia liberada por essas colisões pode ser suficiente para criar um buraco negro. Algumas pessoas ficaram tão preocupadas com isso que até tentaram proibir a construção do Grande Colisor de Hádrons. Felizmente, se um buraco negro surgisse, seria tão pequeno que não seria capaz de fazer nada. Os buracos negros realmente produzem muita energia e a liberam, geralmente na forma de calor, como uma fornalha. Isso significa que eles desaparecerão quando ficarem sem combustível. Se um surgisse no experimento, ele queimaria instantaneamente e desapareceria em 1/1000º de segundo. Mesmo se um buraco negro microscópico estável fosse criado, ele cresceria tão levemente que nada aconteceria. Supondo que tenha sobrevivido o suficiente para absorver as minúsculas partículas ao seu redor, um buraco negro desse tamanho levaria cerca de 500 trilhão de anos para ganhar meio quilo. Os buracos negros podem ser realmente úteis. Um com a massa do Monte Everest emitiria energia suficiente para abastecer completamente a humanidade. Melhor ainda, os buracos negros são tão densos que um desse tamanho ocuparia apenas uma pequena parte do espaço. Não poderíamos criar nada tão enorme quanto os buracos negros que ocorrem naturalmente. Alguns podem pesar centenas de milhares de vezes mais que o nosso Sol. Recentemente, os cientistas observaram um verdadeiro banquete de buraco negro. A visão de um buraco negro destruindo uma enorme estrela é uma das visões mais fascinantes do universo. Mais pesado e mais destrutivo do que qualquer outra coisa que existe, o buraco negro é incrível e assustador. E os buracos negros não são realmente negros. Eles são tão grandes que mesmo a luz não consegue escapar da sua atração, o que significa que eles são realmente invisíveis. Os cientistas só podem encontrá-los com instrumentos especiais. A maioria dos buracos negros naturais nasce quando as estrelas chegam ao fim de sua vida útil. Você pode imaginar estrelas saudáveis como fornalhas gigantes que queimam hidrogênio e liberam quantidades inacreditáveis de energia. A cada segundo, estrelas como o nosso Sol produzem mais energia do que a humanidade jamais produziu, o que a empurra para fora e a faz querer se expandir. Isso é o que eventualmente encontra seu caminho para a Terra, como o calor que deu origem à vida em nosso planeta. A única coisa que impede essa expansão é a gravidade, uma força que basicamente puxa objetos em direção a algo pesado. A maioria das pessoas conhece a gravidade como algo que nos mantém plantados no chão e nos impede de sair voando para o espaço. A força da gravidade de uma estrela é tão forte nas estrelas que as faz querer implodir sobre si mesmas. Então, quando uma estrela está saudável, a força da gravidade empurra para dentro e a energia que ela libera tenta inflá-la como um balão. Essas forças, na maioria das vezes, se cancelam e impedem qualquer coisa de acontecer. Quando uma estrela queima seu combustível, porém, nada está empurrando para fora para impedi-la de entrar em colapso sobre si mesma. Algumas estrelas realmente grandes produzem tanta energia que gradualmente se expandem em algo chamado gigante vermelha. Quando ficam sem combustível, elas esfriam e a gravidade empurra o objeto enorme para um espaço minúsculo. Os cientistas usam o nosso Sol para medir o quão grandes são as coisas no espaço. Ele pesa uma massa solar. Se uma estrela leve como o nosso Sol implode, não acontece muita coisa, o que é uma sorte se você já se preocupou em ser engolido por um buraco negro. Se uma gigante vermelha com cerca de 10 massas solares implodir, algumas coisas incríveis podem acontecer. O colapso de uma delas é tão intenso que explode em uma supernova, liberando uma luz tão brilhante quanto toda a galáxia. Estrelas com massa suficiente para produzir supernovas, às vezes, se tornam buracos negros. Seu peso faz com que a gravidade as empurre para baixo e as compacte até que entrem em colapso em um buraco negro em menos de um segundo.
O interior de um buraco negro é misterioso e inexplorado, por razões óbvias. Uma coisa que sabemos é que eles são tão grandes que podem até distorcer o tempo. Um segundo próximo ao disco negro pode ser igual a semanas ou até meses na Terra, dependendo do seu tamanho. Em 2019, os cientistas viram um buraco negro devorar uma estrela do tamanho do nosso Sol. Embora tivesse 1,4 milhão de quilômetros de largura, a estrela estava completamente presa no campo gravitacional do buraco negro. Por um tempo, eles dançaram em torno um do outro, gradualmente chegando mais e mais perto. Eventualmente, porém, a estrela foi extinta na boca invisível do buraco negro. O buraco negro às vezes libera feixes de energia para o espaço. O plasma crepitante voa a 10 mil quilômetros por segundo, conforme o buraco negro termina de destruir a estrela. Cerca de metade da massa da estrela é consumida, enquanto o resto é ejetado para o espaço. Incrivelmente, esses titãs insaciáveis até consomem outros buracos negros quando ficam grandes o suficiente. A colisão de 2 buracos negros foi testemunhada recentemente por cientistas quando um pesando 85 massas solares encontrou outro que tinha 66 massas solares. Quando os buracos negros interagem, o maior sempre engole o menor, adicionando ainda mais massa a si mesmo. O buraco negro resultante aqui atingiu enormes 142 massas solares. É difícil de acreditar, mas isso ainda é muito pequeno para um buraco negro. Ele continuará a consumir tudo ao seu redor e pode até atingir o tamanho de um buraco negro supermassivo em algum ponto. Esse tipo é incrivelmente grande e destrutivo. Nossa galáxia inteira, a Via Láctea, gira em torno do campo gravitacional de um desses buracos negros supermassivos. Este monstro pesa cerca de 4 milhões de massas solares, ou mais de 1 trilhão de vezes o nosso planeta. E isso nem é o maior que eles podem ser. Também é teorizado que os buracos negros podem ser criados sem uma explosão dramática. Grandes nuvens de gás que pesam centenas de milhares de massas solares podem se condensar sob a força de sua gravidade para formar uma estrela. Esse objeto já seria tão pesado que continuaria a se compactar até se tornar um buraco negro, pulando o estágio de supernova. Buracos negros supermassivos estão tão distantes e difíceis de observar que a ciência não tem um entendimento completo deles. Não sabemos muito sobre o que acontece dentro de um buraco negro, o que leva a muita especulação. Durante décadas, as pessoas teorizaram sobre como poderíamos usar os buracos negros. Saber que eles distorcem o tempo significa que alguém poderia usá-los para viajar ao futuro com a tecnologia certa. Se fosse possível construir uma nave forte o suficiente para suportar os poderosos campos gravitacionais, isso seria simples. Só seria necessário decidir até onde queriam ir e voar em volta do buraco negro. Nos poucos minutos ou horas que essas pessoas passassem perto da distorção do tempo, anos poderiam ter se passado na Terra. E elas poderiam ter milhares de anos sem terem envelhecido fisicamente. Uau! Isso é oficialmente de cair o queixo!